veio o fenômeno Elon Musk, os ratos realmente começaram a pular do barco e começaram a realmente fazer matérias bem mais explícitas. E tem poucas semanas, o Moraes deu o primeiro recuo, pelo menos que eu me lembre, naquela decisão que ele deu inicialmente contra aquelas pessoas que supostamente teriam ameaçado a família dele. Eles estavam sendo ameaçados por 2 caras e o próprio Moraes decretou a prisão dos caras. Quer dizer, o Moraes era ali uma pessoa diretamente interessada, não era vítima direta, mas era uma vítima indireta por ser parente, né, por ser pai das pessoas ameaçadas. Então, obviamente, que ele não podia dar nenhuma decisão ali. E os veículos de comunicação sentaram o cacete. Ninguém passou pano pro Alexandre de Moraes naquela decisão. Diante aí desse fracasso midiático, pois é, o Moraes ele teve que voltar atrás e ele voltou. Então a gente já viu recentemente o Moraes começando a recuar. Recuou não tão recuado, porque ele se deu depois por impedido de prosseguir naquela causa, porém manteve as prisões. Ou seja, o cara vai fazendo cagada em cima de cagada, né? Uma vez que ele se declara impedido, qualquer decisão que ele tenha dado anteriormente é imediatamente tornada sem efeito. E agora a galera já não tem mais como sustentar esse sujeito. Ele tá pesado. Ele se tornou muito pesado pro sistema. E outra coisa, ele já fez o que o sistema queria que ele fizesse. Ele já cumpriu a utilidade dele na medida em que, por meio do TSE, o Lula voltou a ser um cara elegível e foi posto na cadeira presidencial. Missão dada, missão cumprida, não é mesmo? Só que como ele gostou do brinquedinho, como ele gostou do poder, ele foi ficando e só fazendo merda em cima de merda. E tá difícil de sustentar. Ele ficou pesado. E agora, quem o sustenta, a mídia, começou a dar no pé. Começou a dar no pé. E por que eu tô citando esse caso aí desse recuo, desse episódio aí da ameaça aos familiares dele? Porque agora nós vimos, então, o segundo recuo. E nos 2 recuos, a gente percebe um padrão de coisas que se repetem, que a gente percebe no inconsciente, mas às vezes a gente não consegue verbalizar aquilo. Nos 2 recuos dele, tanto naquele da ameaça aos familiares, como nesse agora da censura das matérias contra o Lira, ele recuou as 2 vezes depois que a imprensa não passou o paninho. Matéria atualizada em 2024, mas ela foi publicada em 6 de dezembro de 2019. Olha quanto tempo essa moça tá indo à imprensa para falar mal do ex-marido Arthur Lira. O dinheiro chegava em malotes, diz ex-mulher de líder do Centrão. Aí ela falando que o patrimônio que ele oculta supera os 40 milhões de reais, tem muita coisa em nome de laranjas, afirma Juliane Lins em entrevista à Veja. Ó, essa aqui foi uma das matérias censuradas agora, uma matéria antiga. Matéria antiga. E foi uma das matérias censuradas agora pelo Moraes. 14 de janeiro de 2021. Ó, Lira me esganou, fez ameaça para mudar depoimento e me usou como laranja. Ele diz ter sido absolvido e fala que novas declarações são requentadas. Então, desde 2021, o Lira já estava dizendo que essas declarações são requentadas. Ó, Marie Claire. 21 de junho de 2023. Arthur Lira me estuprou. Ex-mulher do presidente da Câmara o acusa de violência sexual. Ó, pela primeira vez, Juliane Lins afirma com exclusividade à Agência Pública de Jornalismo Investigativo ter sido vítima de estupro em 2006. Olha só. Em 2023, ela foi à imprensa para dizer que em 2006, ou seja, 2006, ela teria sido estuprada por ele. Enfim, ela está há muito tempo indo à mídia para falar coisas dele. Isso é o fato. Se ele fez ou se ele não fez, não tenho como saber. O que a gente sabe é que ela está há muito tempo indo à mídia falar mal dele. Aí esse aqui é de agora. Essa é de agora. Ex-mulher de Lira volta a carga contra ele, que a teria estuprado. Essa matéria aqui, revista Fórum, 15 de junho de 2024. Por que esse assunto voltou à baila agora novamente? Isso foi requentado exatamente no momento em que o Arthur Lira estava para colocar o PL 1904 em votação, que é o PL das 22 semanas de gestação. O mundo se movimenta para fazer qualquer coisa contra aquelas pessoas que podem colocar esse projeto à votação. Na ótica deles, o Arthur Lira precisava ser pressionado, ou para não votar o projeto, ou para só votar quando tivesse absoluta certeza de que ele não passaria. Tá claro por que essa conversa foi requentada contra o Lira. É para botar o Lira contra a parede. Olha, Lira, se você não fizer, né, o que a gente quer, pô, a gente vai ter que assassinar a tua reputação aqui. Você quer que essa conversa volte para o noticiário? Só que, com certeza, ela querendo reaparecer ou não, ela está sendo usada. Esse fato que ela, né, diz ter sofrido, essas agressões que ela diz ter sofrido, são fatos que estão sendo levantados novamente para pressionar o Arthur Lira. Então isso é o famoso assassinato de reputação coordenado. Isso é o verdadeiro gabinete do ódio. É quando se reúnem de forma coordenada, de forma planejada, para atacar a reputação de uma pessoa.
Funcionou. O ataque coordenado funcionou. Lira anuncia comissão para projeto sobre aborto e diz que o tema ficará para o segundo semestre. Sem pressa. Quando anuncia comissão, grupo de trabalho, grupo de estudos, é porque não quer tocar aquilo ali para frente. Então, os advogados do Arthur Lira, eles pediram para o Alexandre de Moraes para derrubar essas matérias contra ele. E o que aconteceu? Bizarramente aconteceu. Eles foram atendidos. Moraes censura vídeo da Folha e notícias de sites sobre Lira. O que será que o Lira vai dar em troca? Porque a gente vai ficar pensando. Não estou acusando o Moraes de ter pedido alguma coisa em troca, mas eu estou supondo, né? Eu tenho o direito de supor que isso possa ter acontecido. Ainda que implicitamente. Tá aí, chegou. A censura chegou nos veículos de esquerda. Olha, Folha de São Paulo, censurada pelo Moraes. Não parou no Terça Livre, não. É porque vocês, Folha de São Paulo, vocês não conhecem história. Vocês não sabem que a censura não para no seu inimigo. A censura sempre vai avançar e vai pegar você, Folha de São Paulo. Deixa eu registrar aqui. Eu não sou, deixa eu deixar bem claro, eu não sou favorável à censura de ninguém. Ao contrário, eles são a favor da nossa censura, da censura das pessoas com as quais eles não concordam. Eu não sou favorável à censura deles. Eu acho que todo mundo tem o total direito de falar merda. Cabe ao leitor selecionar o veículo que ele vai ler ou não, né? E foram censurados pelo Moraes. Chegou a vez deles. Quanto ao Twitter, o Moraes acabou aplicando uma baita sanção, porque o prazo do Alexandre de Moraes não é contado em dias, como a gente tem lá no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, que os prazos se contam em dias, não é isso? Os prazos do Alexandre de Moraes são contados em horas. O prazo em horas é uma particularidade do direito alexandrino. Tá certo? Isso não tem no Código de Processo Civil, não tem no Código de Processo Penal, é uma particularidade do direito alexandrino. O Twitter demorou, o X, né, o X, demorou mais de 2 horas para tirar. Aí aquela multa, que era de 100 mil reais, passou para 700 mil. Moraes multa X em 700 mil reais por não remoção de posts que chamavam Lira de estuprador. Porque não tirou em 2 horas. E uma dessas reportagens censuradas foi aquela reportagem de 2021. Lira me esganou, fez ameaça. Ó, essa reportagem de 2021 foi uma das matérias que o Moraes mandou tirar. Pô, a matéria estava aí desde 2021, cara. Mandou tirar em 2 horas um negócio que estava desde 2021. Aí tá aqui. Publicação da Mônica Bergamo. Mônica Bergamo, Alexandre de Moraes, se liguem nessa. Alexandre de Moraes censura reportagens sobre acusação de agressão feita por ex-mulher de Arthur Lira. Isso aí eu tirei lá do Twitter. 2 vezes ela botou censura ali na primeira linha e censura ali, ó. Entrevista cujo vídeo foi censurado. Então ela não falou, o vídeo foi suspenso, o vídeo foi bloqueado, o vídeo foi removido. Não. Ela usou expressamente e por 2 vezes a palavra censura. Se você tá tranquilo, não tem mais nada para fazer, vá se divertir lendo os comentários do tweet da Mônica Bergamo. O Moraes também aconteceu dele mandar remover um perfil de Twitter, que eu não vi qual que era, mas eu vi que ele removeu um perfil inteiro, e não apenas os tweets, não só os posts chamando o Lira de estuprador. Removeu a pessoa inteira, como ele costuma fazer, né? Que agora, essa é uma das perguntas que o Congresso americano mandou para ele. Você censura perfis inteiros? E se não responder, também não vai fazer a menor diferença. A lei contra ele vai rodar aqui do mesmo jeito. Então não importa se ele vai responder ou não. Isso é o de menos. Isso é só para eles aqui do Congresso americano falarem que deram o contraditório. Eu não li a decisão aparentemente eu procurei pra caramba, a decisão acho que é sigilosa, né? Mas, pelo que eu vi na imprensa, o Moraes teria dito na decisão que esses tweets contra o Lira, essas matérias contra o Lira, né, dando voz à ex-esposa dele, tratar-se-ia de um discurso antidemocrático. O que um assunto referente à Lei Maria da Penha, violência doméstica, tem a ver com discurso antidemocrático? Você está vendo que o argumento não tem nada a ver com o fato. Qualquer coisa antidemocrático. Se ele estiver andando na rua, pisar no cocô do cachorro, ele vai dizer que aquilo ali foi um cocô antidemocrático. É a única coisa que ele sabe falar. Ele ainda teria falado que seria um discurso de ódio. Discurso de ódio que a gente sabe é discurso contra aquelas minorias, discurso contra os judeus, é discurso de ódio, por exemplo. E ele ainda teria usado a expressão, abre aspas, incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Normalidade institucional, instituição. O que um fato de violência doméstica, lá de dentro da casa do Lira, lá que aconteceu em 2000 e lá vai bolinha, tem a ver com a instituição, Câmara dos Deputados? O que o Brasil tem a ver com isso? O cara confunde as pessoas com o Estado o tempo inteiro. E o Moraes, ele parte do pressuposto de que a mulher está mentindo. E mais, o Arthur Lira é uma personalidade pública.
toda personalidade pública, especialmente políticos, eles têm que, de qualquer forma, ter mais tolerância a esse tipo de discurso do que as pessoas que não são autoridades públicas. Tudo que diz respeito a essas autoridades pode e deve ser publicado, porque tudo passa a ser de interesse público. Porque essas pessoas disputam eleições. E se não for verdade, aí que se processe a mulher, enfim, tem outros meios de se fazer isso. Não censurando o que ela está falando. E aí a gente lembra de uma regra que foi estabelecida pelo STF ano passado. Olha isso aqui. STF fixa critérios para responsabilizar empresas jornalísticas por divulgação de acusações falsas. Essa mídia, que tanto apoiou as barberagens do Alexandre de Moraes, eles acabaram colaborando para isso aqui. Quer dizer que se um entrevistado mentir, a empresa jornalística vai ser responsabilizada. Então quer dizer, Folha de São Paulo, que se essa moça estiver mentindo, se você fizer uma entrevista com ela e ficar provado que ela mentiu, você, Folha de São Paulo, vai ser responsabilizada. Não porque, né, o Congresso quer que isso aconteça, mas porque o STF está fixando critérios aqui. O STF quer que você seja responsabilizado por falas de entrevistados. Quer dizer, acabou a entrevista espontânea, né? Acabou a liberdade de imprensa.